Donald Trump foi condenado por falsificar registros comerciais. No caso do seu caso com a atriz Stormy Daniels. Neste caso, Trump foi condenado em 34 das acusações. O hoje presidente dos Estados Unidos então tentava ocultar pagamento de $130 mil para calar Stormy Daniels. Perdoem-nos os que no Brasil têm a compulsão de publicamente, sem serem perguntados, se anunciarem como homens e mulheres de bem. Perdoem, mas traduzindo, Stormy é a Tempestade Daniels. Toda tempestade possível de uma atriz pornô. Trump foi condenado também em 2 casos civis, por difamação e agressão sexual contra a escritora E. Jean Carroll, condenado a pagar mais de $88 milhões. E em um outro caso, esse de fraude civil em Nova York, Trump foi condenado a pagar uma multa de $355 milhões. Autoritário, o presidente Trump já cortou ou congelou verbas de mais de 600 universidades nos Estados Unidos. Algumas delas, como Harvard, as maiores universidades do mundo. Cortes e congelamentos que já chegam a $3,7 bilhões. E tem mais. Há uma semana ele interveio e se fez presidente do Kennedy Center em Washington e avisou que vai interferir no Smithsonian Institution, que é o maior centro de museus, galerias e centros de pesquisas do mundo, localizado principalmente na capital, Washington. São 21 museus, 21 bibliotecas, o Zoológico Nacional e centros de pesquisa. Há dias, Trump decretou também o fim do Departamento de Educação, o Ministério de Educação dos Estados Unidos. Sonho também dos ditos conservadores de cá que tentaram acabar na prática com o Ministério da Educação na era Bolsonaro e militares. Ditos conservadores, mas na verdade tantas vezes ressentidos, que se alimentam, retroalimentam e alardeiam seu orgulho pela ignorância e truculência. Além do mais, hipócritas sendo despidos dia a dia. Exemplo recente. Filmado nas ruas de Goiânia de calcinha e peruca loura, o bispo evangélico Eduardo Costa é apenas mais um conservador verde e amarelo desnudo. Conservador e gente de bem, o bispo Eduardo informou. Estava só fazendo uma pesquisa. Nosso bispo conservador certamente se valia do método empírico dialético. Portanto, no Goiás do ruralista Ronaldo Caiado, um bispo evangélico marxista. Esmiucei há pouco algo da vasta capivara de Donald Trump por um motivo. É a esse exemplar cidadão e político que o capitão Tarcísio, governador de São Paulo, apoia. E apoiou botando o seu boné América Grande novamente na cabeça. Outros governadores da oposição, Zema, Eduardo Leite, Caiado e outros menos votados, mesmo enviesadamente apoiam Donald Trump. Mesmo com o tarifaço atacando a economia, os trabalhadores e o Supremo Tribunal do Brasil. Neste fazer política a qualquer custo, Tarcísio e Caiado já foram a Israel abraçar o genocida Netanyahu. Percebamos como são líderes que enxergam longe, homens de visão. Governadores da oposição estão pregando a anistia. Anistia para o ensaio golpista de militares e civis e militares. Anistia para generais que teve até um plano por escrito para matar o presidente da República, o vice-presidente e o ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes. Mas como todo dia plantam lixo, minam o terreno do vizinho, é preciso recordar fatos e contextos. Querem anistia para centenas de deputados investigados por corrupção pela Polícia Federal e Supremo Tribunal Federal. Quantas e quantos deles e delas estão naquelas imagens, naquelas fotos do sequestro do Congresso Nacional há poucas semanas?
depoimento mais exato de até onde pode ir a extrema-direita do Brasil foi dado pela deputada Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina. A deputada disse em rede social que usou sim uma criança como escudo. Em meio àquele empurra-empurra e tumulto, ela se sentou na cadeira da presidência da Câmara com a filha de 4 meses no colo. O que mais precisa ser dito sobre irracionalidade e ódio latentes? A presidência de Hugo Mota, que empregou na Câmara até o caseiro da sua fazenda, situada lá em Serraria, na Paraíba. Caseiro Ari Soares da Mata, contratado em 2011, há 14 anos. O caseiro, que trabalha na fazenda a 131 quilômetros de João Pessoa, ganhava R$ 7.200 por mês. Isso é um pequeno retrato do que chamam de centrão. Na real, um ajuntamento de bandos vários. No Senado, mesmo com mais modos e recato, método semelhante. Informou a Folha de São Paulo no domingo. Senadores têm mais verbas em emendas do que 44% dos 5.570 municípios do Brasil. A direita foi engolida pela extrema-direita e seus métodos e hábitos. Aqui e nos Estados Unidos de Donald Trump. Na mesma Folha de São Paulo, Celso Rocha de Barros descreve pontes de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo na Casa Branca. Pontes de Dudu 03, filho do golpista Bolsonaro, e de Paulo, neto do ditador João Figueiredo. Os Nepo Babies do golpismo define Celso Rocha. Uma dessas pontes é Darren Beat, subsecretário de Donald Trump. Ele é o autor das seguintes frases no Twitter. Atenção às frases. Aspas. Homens brancos competentes têm que estar no comando se você quer que as coisas funcionem. Fecha aspas. Já disse também essa ponte dos Nepo Babies traidores do Brasil com Trump. Aspas. Homens brancos com mais de 130 de QI são o único segmento demográfico que importa. Fecha aspas. E há ainda um terceiro assessor, Sebastian Gorka, de origem húngara, que já declarou apoio a Magyar Garda, o braço armado do Jobbik, o partido da extrema-direita húngara. É com esse timaço de Donald Trump que governadores da oposição do Brasil jogam juntos. E não tem uma boa notícia para a robozada que em fúria no fim de semana atacou depois que Nick Cleveland Stout, que trabalha no Queen Institute em Washington, nosso colaborador na capital dos Estados Unidos, informou que Eduardo Bolsonaro segue ilegal na função de lobista, que é o que ele está fazendo segundo a lei FARA nos Estados Unidos. E hoje, terça-feira, 19 de agosto, Nick Cleveland Stout novamente consultou o Departamento de Estado dos Estados Unidos. Ouçamos, vejamos. O Departamento de Estado confirmou para mim agora que o Eduardo Bolsonaro ainda não qualifica para uma isenção sob a lei FARA, que, só para lembrar, é a nossa lei de transparência para lobistas estrangeiros. Lobistas estrangeiros têm que registrar como lobista, têm que divulgar suas atividades. O Eduardo Bolsonaro não fez isso ainda. E também nem está procurando uma isenção para ser reconhecido como um oficial de um governo estrangeiro. E não fazer isso, não notificar o Departamento de Estado sobre isso, sobre essa isenção, pode ser considerado um crime. Então, ele continua fazendo a sua campanha em favor de mais sanções, em favor do tarifaço, sem registrar como lobista estrangeiro. No horizonte, mais um grave conflito a caminho. O ministro Flávio Dino, do Supremo, decidiu: qualquer lei estrangeira só vale no Brasil se obedecer à legislação brasileira, como deveria ser óbvio. Neste caso, bancos brasileiros podem se tornar alvos do governo americano.
Porque Trump quer cercar Alexandre de Moraes e qualquer pessoa ou instituição que com ele tenha qualquer ligação. Isso com base na lei Magnitsky, lei imperial dos Estados Unidos. Eis aí mais um motivo para o mundo criar um sistema que não possa ser chantageado por quem se pretenda dono do mundo. E outro governador, direta ou enviesadamente, apoia esse jogo. Zema, das Minas, que acaba de se lançar candidato a presidente, escancarando qual é a dele. As dele, aliás, já conhecidas e praticadas nas Minas. Disse Zema: sou contra a licitação no poder público porque ela impede de contratar quem a gente quer. Fecha aspas. Raciocínio normalíssimo para quem recebeu cerca de 5 milhões de reais para a sua campanha, doados por sócios da locadora Localiza. Aquilo foi uns 28% dos gastos totais da campanha. Normal, normalíssimo, porque Zema devolveu a gentileza. Fez aprovar na Assembleia um favor fiscal. Isenção fiscal para locadoras em relação ao IPVA. Isenção essa que beneficiou também a Localiza, a generosa doadora para a campanha dele, Zema. Renúncia fiscal essa geral, estimada em 4,7 bilhões de reais ao longo dos anos. Feito isso assim, para que licitação? E o capitão do Exército e governador Tarcísio de Freitas, que depois de botar o boné dos Estados Unidos na cabeça e agora receber pela popa fraude bilionária em seu governo, segue o ensinamento de Steve Bannon, o guru de Donald Trump. Jogar minas no terreno do vizinho. O vizinho, claro, o habitual UPT, a esquerda. Seguindo a lição, em meio ao noticiário da roubança de bilhões com fraude no ICMS, Tarcísio fez a frase: o Brasil não aguenta mais corrupção. O Brasil não aguenta mais o PT. O Brasil não aguenta mais o Lula. E o capitão lançou tal repto moral em meio a um evento amigo de um banco amigo, o BTG Pactual. O banco líder da venda, da privatização da Sabesp. Venda por 14,7 bilhões de reais de algo, a água de São Paulo, que não precisaria e não deveria ter sido vendida. Ainda mais quando pagaram 4,2 bilhões de reais menos do que a empresa valeria. Grandes histórias de grandes negociadores, como por exemplo Carla Bertocco, que foi do Conselho de Administração da Equatorial Energia. Equatorial que tem como importante acionista o Opportunity de Daniel Dantas. Na Equatorial, Bertocco ganhava algo como 1 milhão de reais por ano, acumulando este cargo com a presidência do Conselho de Administração da Sabesp. Sabesp, onde ela, Bertocco, recebia 130 mil reais ao ano. Ela com o pé nas duas canoas de maio a dezembro de 2023. Na presidência do Conselho da Sabesp, Carla Bertocco participou de todas as decisões sobre a venda da Sabesp, que seria vendida exatamente para um único concorrente, a Equatorial, onde Carla Bertocco esteve no Conselho de Administração. Equatorial, empresa de capital aberto, onde o Opportunity tem importante fatia. Hoje, Bertocco está no Conselho da Sabesp, onde recebe algo como 800 mil reais por ano. Todos nós lemos, vimos, ouvimos diariamente a entidade onipresente, onisciente, o mercado, ensinando. O Estado não presta, bom mesmo é o privado, é o mercado. Diante de tantos e tantas, não há como discordar.